Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. Nós vimos em aulas passadas os monômios, as expressões algébricas, nós vimos os monômios semelhantes, o grau de monômios e hoje nós vamos olhar os monômios e polinômios. Vamos lá? Então, primeiro desafio, para poder recordar o monômio e o seu grau. Qual é o grau do monômio menos 10 ao cubo vezes y? Qual é o grau? Lembram? Isso é para a gente começar a dar uma aquecida no conteúdo. Eu vou dar um tempo bem rapidinho e vocês já vão responder. Se você fez e recordou como é que é o grau do monômio, vamos olhar? Eu tenho um grau do monômio menos 10 ao cubo y, o que eu faço? Repete a parte numérica, que é o coeficiente, menos 10, e a ao cubo mais y elevado a 1, o grau vai ser 3 e 1, 4. O grau dele vai ser de grau 4, monômio de grau 4. Certo? Isso é mais para a gente dar uma aquecida relembrando o conteúdo da aula passada. Vamos continuar? Outro desafio, reduz os termos semelhantes nas seguintes expressões. Nós vimos na aula passada os monômios, nós vimos o quê? O grau dele, nós vimos os termos semelhantes. Vamos reduzir os termos semelhantes? De que forma? Agrupando aqueles que têm a mesma letra com o mesmo grau. Vamos ver? Eu tenho na letra A 12x, menos 14x mais 6x. Legal, aqui estão todas as letras iguais, eu posso fazer direto. Letra B, 7,2y² mais 0,8y² menos 3y². Todas as letras são iguais, possuem o mesmo grau? Ótimo, faço direto e só vou repetir a parte literal. Eu vou dar um tempo e já retornamos.
eu estou trabalhando para a redução dos monômios semelhantes, verifiquei que todas as letras são iguais, eu vou repetir a letra e trabalho com os números. Então, 12 menos 14 menos 2, mais 6 mais 8. Resposta, menos 12 menos 14 menos 2, mais 6, resposta 4, 4x, mais 4x. Eu tenho embaixo 7,2y² mais 0,8y² menos 3y². Repete a letra e faz a conta no decimal. 7,2 menos 0,8, 8,0 menos 3 vai dar 5, 5y². Então, eu olhei primeiro todas as letras que são iguais, repeti as letras e trabalhei só com a parte numérica, não esquecendo o sinal. Vamos continuar? Agora, nós vimos na aula passada a adição e subtração, multiplicação e divisão de monômios. Hoje nós vamos ver potenciação de monômios. Recordo também que algumas aulas passadas, bem lá no início, nós falamos de propriedade de potência, lembra? Potência de potência, repete-se a base, o que faz com os expoentes? Multiplica-se os expoentes. Mas vamos olhar como é que vai ficar aqui com os monômios. Considere a situação a seguir. Qual é o quadrado do monômio menos 10a ao cubo? Então, o que eu vou fazer? Ele quer saber qual é o quadrado desse monômio. O quadrado é 2, então é a mesma coisa que eu pegar menos 10 ao cubo e levar ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Menos 10 ao quadrado, repete duas vezes, menos com menos, mais 10 vezes 10, 100. Olha o 100 aqui embaixo. Vezes, olha aqui, a ao cubo vezes a ao cubo. Repete a base, somos expoentes, a elevado à sexta. Ou, se eu colocasse entre parênteses, eu poderia colocar o quê? Repetir eles como estou repetindo aqui embaixo, né? Então, ou então fazer aqui como está bem aqui no canto. 3 vezes 2, 6. Repete a letra e trabalha só com a parte numérica. Então, existem várias possibilidades de você resolver. Vamos continuar? Outro exemplo. Qual é a quinta potência do monômio menos 2x²? Quinta potência, olha lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, 32. Quantas vezes aqui o x tem que repetir? 5 vezes. Então, repete a letra e soma os expoentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Resposta 32x elevado à décima. Ou, repete aqui, colocou entre parênteses, 2 elevado à quinta, 32. Repete a letra x, 2 vezes 5, potência de potência, resposta 10. 32x elevado à décima. Joia? Vamos continuar? Outro desafio, efetue as multiplicações. Isso é para recordar, né? Porque nós já vimos na aula passada. Eu tenho aqui 2 exercícios de multiplicação. Repete as letras, soma os expoentes quando as letras são iguais e multiplica a parte literal, a parte numérica. A mesma coisa na letra B. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e resolverem com calma. Vamos lá?
que ficou? Então, vamos ver. Se eu estou multiplicando, eu vou pegar primeiro e multiplicar os números. 3 vezes 5, 15. Repete a letra. Tem outro A? Não. Então, vai repetir A ao quadrado. X, tem outro X? Tem. Então, x elevado a 1 vezes x elevado a 2 vai ser x elevado a terceira. Vamos ver se acertei? Exatamente. 3 vezes 5, 15. A ao quadrado, repete o B, x ao cubo. A segunda, 3 vezes 10, 30. X ao quadrado com x à terceira, x ao cubo. Y ao cubo com y ao cubo, y à sexta. Z ao cubo vezes z ao cubo, z à sexta. Repete-se a base, somos os expoentes. Resposta, 30, x na quinta, y na sexta, z na sexta. Aqui são tudo coisas que nós já estudamos, só que agora com os monômios. E isso vai se prorrogar depois quando entrarmos em polinômios. Vamos continuar? Outro desafio. Efetue agora a divisão dos monômios. Eu estou recordando o que nós trabalhamos na aula passada. O que eu faço? Divide-se a parte numérica, repete-se a parte literal e o que eu vou fazer? Na multiplicação, eu somo. E na divisão, eu vou subtrair. Eu vou dar um tempinho e nós já recordamos. O que eu vou fazer? Recordando o que nós já vimos, primeiro eu vou dividir a parte numérica. 12 divididos por 3, 4. E o que eu faço com a parte literal? Como estou dividindo, vou subtrair os expoentes das letras semelhantes, das letras iguais. Então, 12 divididos por 3, 4. X na quarta divididos por x ao quadrado, x ao quadrado. Y elevado a 1 divididos por y elevado a 1, 1 menos 1,
0, cai fora o nosso amigo. Então, vai ficar como? 4x ao quadrado. Na letra B, 4 divididos por 1, que está aqui na frente do m, mas não aparece, 4 divididos por 1, 4. M divididos por m, como é 1 menos 1, 0, cai fora o nosso amigo. N elevado a décima dividido por n elevado ao quadrado, n, 10 menos 2, 8. Qual que é a resposta? 4n elevado à oitava. Joia? Vocês vão aprender depois que quando eu tenho um número com expoente 0, o resultado dele não é que eu estou jogando fora, a resposta dele vai ser 1, mas a gente não coloca ali. Então, vamos continuar? Outro exemplo agora, recordando sobre potência que nós acabamos de iniciar. Potência de monômios. Vamos efetuar 4x ao cubo elevado ao quadrado e letra B, menos 3 vezes wz ao cubo elevado ao cubo. Vejam, vocês podem fazer de várias formas. O exemplo que nós demos agora há pouco, ou fazer potência de potência, como também nós já fizemos anteriormente lá nas propriedades das potências, junto agora com os monômios. Eu vou dar um tempo e já retornamos. Então, se é uma potência de monômios, vamos por partes. Primeiro, a parte numérica. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. X elevado ao cubo elevado ao quadrado, 3 vezes 2, 6. Resposta 16x na sexta. Simples, só pegar a parte numérica e levar ao expoente que está do lado de fora do parênteses. Menos 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Sempre lembrando que tem o sinal na frente. Nesse caso, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 o quê?
Menos, porque menos com menos dá mais, com menos dá menos. W elevado ao cubo, W elevado ao cubo. Z elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9. Potência de potência. Em cima aqui do W, eu gostaria de voltar e lembrar para vocês que é o número 1. Como é o número 1, não aparece. Então, 1 vezes o 3 vai dar 3. Legal? Vamos continuar? Agora nós vamos entrar nos polinômios, né? Os monômios, nós trabalhamos adição, subtração, multiplicação, divisão, potência de potência, e agora nós vamos trabalhar os polinômios. Vamos por partes, porque um depende do outro. Qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômios, ou seja, eu tenho mais de um monômio. São exemplos de polinômios a seguir. Olha lá as expressões. Eu tenho AB mais x ao quadrado, eu tenho 3x mais 2y, 9z mais 3y, y menos 2x. Qual que é a diferença aqui que a gente percebe? Eu tenho mais de um monômio, eu tenho mais de um monômio, mas eles não são todos semelhantes. Então, eu tenho uma expressão aqui, eu tenho uma expressão algébrica com várias letras, por isso que nós chamamos de monômios. Então, vamos só cuidar, sempre prestar atenção. Sozinho é um monômio. Quando eu tenho mais de um, é um polinômio. Mas nós vamos continuar para poder entender melhor. Qualquer monômio é considerado um polinômio. Os monômios que formam um polinômio são denominados de termos do polinômio. Então, para ter um polinômio, eu preciso ter quem? Um monômio. Ok? Então, 2xy é um polinômio de um só termo. Então, ele é um monômio, né? Olha lá, 100x mais 10y mais 2 é um polinômio de quantos termos? 3 termos. Eu tenho um monômio, outro monômio, outro monômio. Então, eu tenho 3 termos que formam um polinômio. Mas nós vamos continuar. Primeiro desafio. Em um estacionamento, há x carros e y motos. Não sei quantos carros e também não sei quantas motos, né? Escreva o polinômio que representa a quantidade de veículos nesse estacionamento. Então, eu tenho um estacionamento com uma quantidade de x carros e de y motos. Como é que vai ficar? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem.
voltando lá. Então, se eu tenho um estacionamento com uma quantidade de X carros e Y motos, eu quero saber quantos eu não tenho como saber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar X carros mais Y motos. Simples, né? Eu tenho dois monômios, eu tenho um polinômio. Eu não sei a quantidade de carros, determinei com um X, como o problema está dando. Eu não tenho a quantidade de motos, mas determinei como Y, como o exercício está dando. A partir desse enunciado, desse problema, eu consigo resolver e descobrir outras coisas dentro desse estacionamento. Vamos continuar? Outro desafio. Nesse mesmo estacionamento, há X carros e Y motos. Escreva o polinômio que representa. Então, vejam bem, lembra que eu acabei de falar? A quantidade de rodas dos veículos. Então, vamos pensar. O início do problema, eu já sei que é X mais Y. Mas agora eu quero saber a quantidade de o quê? Escreva a quantidade de rodas do carro mais a quantidade de rodas das motos. Então, o início eu já sei. Como é que eu vou fazer agora? Né? Quantos pneus ou quantas rodas tem um carro e quantas tem uma moto? Vamos pensar um pouco e já resolvemos. Então, o que eu vou fazer? Lembram do exercício anterior? Eu sei que vai ser X mais Y, mas eu quero saber a quantidade de rodas do carro mais a quantidade de rodas da moto. Antes que você aí diga para mim que o carro tem 5 rodas,
Lógico, eu tenho uma roda lá guardada que é o step, mas eu quero falar de rodas que estão aparentes, rodas que fazem o carro poder andar. Então, como é que vai ficar? 4 rodas tem o carro, mais 2 rodas tem a moto, ok? Então, a minha resposta vai ser 4x mais 2y. Vamos continuar? Escreva o polinômio que representa um número formado por, letra A, x dezenas e y unidades. Uma dezena é quanto? 10. Uma unidade é 1. Como é que vai ficar? Outro, y dezenas e x unidades. Mesma coisa, porém com as letras diferentes. Eu tenho um polinômio, eu tenho mais de um monômio. Vamos esperar e vamos resolver.
estou falando aqui de polinômios, mas ao mesmo tempo eu estou recordando algumas coisas das séries anteriores, né? Eu estou falando de dezenas. Uma dezena são 10 unidades. Uma unidade é 1. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho x dezenas e y unidades. Então, eu tenho 10x mais 1y, certo? O que eu vou fazer na letra B? Mesma coisa, só que as letras estarão invertidas. Eu tenho y dezenas, então eu tenho 10y mais x unidades, mais x. Olha a diferença, são dois polinômios, eles têm letras parecidas, né? Mas na realidade eles não são semelhantes. Na realidade eu só tenho a parte do coeficiente aqui que é igual. Mas da forma que eu vou elaborar o problema, eu posso ter e me dar um resultado diferente. Mas tudo isso nós vamos recordar na sequência, nós vamos voltar, nós vamos falar sobre os polinômios. Os polinômios são o quê? Mais de um monômio, né? Mais de um monômio eu vou ter um polinômio. E a partir disso, o que eu vou entrar agora para nós darmos uma olhada? Polinômio reduzido. Consideramos o polinômio x² mais xy mais x² mais xy. Olha que polinômio grande, né? Observe que esse polinômio possui termos ou monômios semelhantes. Então, antes de continuar, eu já vou dar uma olhada. Eu tenho termos semelhantes? Eu tenho monômios semelhantes? Tenho. Eu tenho x² com x². Eu tenho y e x. Eu tenho aqui o yx ou o xy, né? Então, observe que esses polinômios possuem termos ou monômios semelhantes. Sabendo que esses termos semelhantes podem ser reduzidos, o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar os monômios semelhantes, ou seja, nós estamos trabalhando agora com os polinômios. Eu vou pegar e vou colocar ao lado aqueles que têm a mesma letra. Então, olha lá, x², eu tenho mais um x². Então, eu agrupei. X e y, eu tenho quantos aqui? Eu tenho 1, 2, x e y. 1, 2, x e y. Aqui embaixo, olha lá, eu tenho 3, já é diferente do que está aqui em cima. O exemplo está aqui. Então, o que eu vou fazer? Pela propriedade comutativa, ou seja, eu agrupei os monômios semelhantes, eu vou poder agora fazer a soma algébrica dos monômios, porque eu estou somando, são todos sinais de mais. Então, um que está na frente do x² mais o outro 1, 2x². Mais, quantas vezes está repetindo o x e y aqui? 1, 2, 3. 1 mais 1 mais 1, 3xy. Qual vai ser a minha resposta? 2x² mais 3xy. Veja, são dois monômios que vão me dar um polinômio. Eu tenho aqui letras, né, com expoentes diferentes. No meu primeiro monômio, eu tenho o coeficiente 2, mais a parte literal x elevado ao quadrado. E no meu outro monômio, que vai formar o meu polinômio, eu tenho o coeficiente 3 e a parte literal xy elevado a 1. Então, nós vimos aqui hoje a construção dos polinômios. Demos uma revisada na adição, na divisão, na potência dos monômios. Chegamos à conclusão aqui de que os polinômios são mais do que um monômio, né? O conjunto de monômios vão me dar um polinômio. Vimos a semelhança e a redução dos polinômios. Na próxima aula, nós vamos voltar, nós vamos rever essa questão dos polinômios e a partir daí nós vamos dar continuidade. Nunca vamos esquecer sobre os monômios. Vejam, a parte da questão lá da propriedade das potências, tudo isso vai ser trabalhado e sempre vai ser caminhado. Então, bons estudos, até a próxima aula. Muito obrigada.